Vamos fazer um react médico aqui do filme Fórmula 1, estreado por Carey Condon e Brad Pitt, que na minha opinião fez uma atuação magnífica de um piloto bad boy, incompreendido, naquele estilo que usa corrente, camisa aberta, cheio de tatuagem, cheio de defeitos, que teve uma vida meio torta, com algumas cicatrizes, assim como é na vida real. E eu vou trazer também aqui um paralelo do que realmente aconteceu na história de fato da Fórmula 1 e o que é retratado no filme, que tem um grande potencial de ser indicado para o Oscar de 2026. You're kidding me. E aqui a gente já percebe que rola um affair, né, entre o Sonny e a Kate, né, que é a diretora técnica. E ele vem com essa pegada, né, meio bad boy. No começo ele também não é muito aceito pela equipe. Mas esse affair, né, pelo malandro, que a gente também vê na vida real, né, se você for perceber, o Sonny ele foi um cara que ele quase ganhou um título mundial há 30 anos atrás, a gente vai ver mais pra frente. E agora ele é trazido pela equipe por algum motivo, né. Então, ele é um cara que tem um conhecimento, né. Ele pilota bem, né? Ele é bom em algo, né? Ele tem uma certa inteligência, por mais que ele não fez sucesso, né, na Fórmula 1. Isso gera, por si só, uma atração por ele ali. E a atriz, a Kate, indiscutivelmente, né, muito bonita e também muito inteligente. E quando a gente vai analisar o comportamento de espécie, né, o Yuval Harari, no livro Homo Deus, ele vai dizer que não vai ser mais os fortes que vão sobreviver e vão perpetuar a espécie, como Darwin teorizava, mas os mais inteligentes. E quando falamos de humanos, né, aqueles que serão capazes, que por terem um conhecimento, vão conseguir manipular esse conhecimento, né, com tecnologia e estratégia, para poderem garantir mais segurança às suas parceiras e terem também mais destaque na sociedade e ser um provedor. E essas vão ser as pessoas que vão ter mais chances de perpetuar a nossa espécie e, consequentemente, se reproduzir, né? De ser mais atraente, de alguma maneira. Who never was, his former career being brought to an abrupt halt by a horrific accident at the Spanish Grand Prix. He reappeared a decade later in racing championships as diverse. Essa história aqui do Sonny Hayes é real, tá? Ele vai retratar a história de um acidente de um piloto chamado Martin Donnelly, que foi um piloto irlandês que durante os treinos livres no Grande Prêmio da Espanha em 1990 sofreu um acidente assombroso durante os treinos do campeonato e que encerrou a sua carreira na Fórmula 1. Então, nessa ocasião, esse irlandês ele disputava pela Lotus e aí ele vinha num trecho com alta velocidade ali, sofreu uma quebra na suspensão que dividiu o cockpit ao meio e ele foi projetado e ele bateu no muro ali mais ou menos a 260 km por hora. E aí ele foi projetado do carro junto, preso ao assento, né? Foi desacordado, né? Com o asfalto, a perna fora do lugar, o braço estendido, o registro, né, da foto. Todo mundo achou que ele tinha morrido, né? Ele foi levado para o hospital de helicóptero de Sevilha e lá no hospital ele foi diagnosticado com várias fraturas, fratura de clavícula, contusão pulmonar nas duas pernas, inclusive ele quase perdeu a perna direita, quase foi amputada, e aí ele foi internado, ficou em coma induzido, teve 2 paradas cardiorrespiratórias e ele conseguiu se recuperar. Então você imagina, né, que o paciente, uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória, morre e volta. Quando a gente vai reanimar um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória, dependendo, né, do caso e de vários outros fatores, a gente reanima ali em média, ali, não tem um tempo exato, mas entre 40 minutos a 1 hora reanimando um paciente. Mas tem um paciente que já está sendo reanimado há mais de 10 minutos, já começa a aumentar as chances abruptamente de ter lesões cerebrais e ter alguma outra sequela. Então imagina, o cara parou 2 vezes. Realmente um milagre mesmo. E essa foto aqui é de 2019, né? E que ele sofreu outro acidente, mas não foi na Fórmula 1, ele estava andando de moto, caiu e quase teve a perna amputada. E aí ele teve que fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para poder evitar a amputação da perna, ficou internado. E aí arrecadou mais ou menos 55 mil libras, que vale mais ou menos a 400 mil reais nos valores atuais. During that decade, you gave up racing and gambled professionally.
For declaring yourself personally bankrupt. Yep. You had a marriage annulled and 2 more ended in divorce. Yep. Anything you wish you'd done differently? Yeah. Cara, sempre tem um jornalista querendo lacrar, né? Um fracasso de alguém, que view, né? Que ódio. Mas as respostas dele foram as melhores. Yeah. Ó, exercício de cervical, né? Claro, ele tá fazendo outros exercícios aí, mas você vê ali que ele trabalha muito o exercício de cervical. Por quê? Por conta da força G, que é a força da gravidade, né? A força G na Fórmula 1 é a medida da aceleração que os pilotos sentem ao fazer curva, freio e quando acelera também. Essa força é equivalente a um múltiplo da gravidade mesmo, né? Então ela faz com que o corpo sinta um peso muito maior do que ele realmente é, né? Então, exigindo um preparo físico muito grande dos pilotos. Para você ter uma ideia, especialmente no pescoço, né, para suportar todas essas forças, essa força G ela pode ser multiplicada até 5 vezes, né? Fica em 5G. Então, 1G é a força da gravidade normal que você sente com o pé no chão. Beleza, essa força. 2G é como se você que pesa 70 quilos se sentisse como se pesasse 140. Então, ela dobra. E em curvas, ela pode chegar a 5G. Então, 5 vezes o peso corporal. Então, numa pessoa de 70 quilos, é como se ela estivesse se sentindo 350 quilos. Lembrando que esses carros eles podem chegar até 300 km por hora em uma curva. Então, cara, isso é muito pesado. E ele aqui correndo na pista sozinho, né? Conhecendo a pista a pé, né? Isso mostra também a maturidade do piloto. Que é diferente de estar correndo de carro. Ruben, don't make me talk to Come on, money. give me a moment. Just smile and shake hands. He's an important member of the board. Sonny, this is Peter Baggy, one of my Caraca, investors. Thiago Leifert em He knows ação. absolutely nothing about racing, Yeah. but he's my eyes and Idêntico. ears on the board. Yeah, and he also told me about a big string of ex-wives and girlfriends. He said to avoid you like the plague. Okay. E aqui continua acontecendo uma affair, né? E o Ruben falou pra ela evitar ele, que ele não era flor que se cheirava, mas ela tá ali, né? Tá meio que num date ali. E se você está gostando do conteúdo até aqui, já vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a saber se você tá gostando desse tipo de react, dá bastante trabalho fazer tudo isso aqui, mas eu faço com muito carinho e espero que você aprenda alguma coisa e também se divirta. No, no! Hayes pulls alongside the Red Bull. His wheels ahead for the first time ever in MotoGP. Nossa, mãe. Meu amigo. Nossa, eu não gosto de ver essa cena, cara. Eu lembro do Senna. Então aqui o Joshua, ele tava a 320 km por hora, né? E ele sai da pista. Poderia ter morrido, né? Com certeza. Né, eu acho, assim, muitas vezes uma bizarrice esses carros atingirem essa velocidade, né? Uma velocidade muito alta. Aí, no caso, ele sofreu poucas queimaduras, devido ao macacão também, que retarda o fogo, né? Eles têm esse equipamento, essa tecnologia. Mas olha só que paradoxo. O que traz a beleza pro esporte também é isso, né? Alta velocidade, né? A tomada de decisão. Eu sei que também tem a arte pela arte aí, né? A arte de pilotar. Cada ajuste do carro, cada técnica do piloto, mas cada segundo, cada milésimo importa. Ao mesmo tempo, é o perigo, né? É o flerte com a morte. Um pequeno erro, um detalhe, pum, a morte, né? O que aconteceu com o Ayrton Senna, né? Que o filme faz muito bem, assim, reavivar, né, esse legado, e eu fiquei muito feliz quando vi também. O maior piloto da história da Fórmula 1 morreu. Claro que existiam outros fatores que levaram à morte dele na época, né? Então, a segurança do carro, a pista era muito perigosa em Imola,
na Itália, que inclusive ele brigou várias vezes, falando que aquela curva era muito perigosa, onde 4 pilotos também se acidentaram no mesmo lugar antes dele morrer naquela curva. Coisas para a gente refletir sobre esse esporte. Justify Apex GP has the racing world on notice. Cansado, pingando de suor. Percebe aí como que o Sonny ele sai cansado e suando, né, da corrida. Um piloto profissional de Fórmula 1 ele pode perder, em média, em uma corrida, de 2 a 4 quilos. É muito quilo, né? Por calor extremo, né? Então, a temperatura dentro do cockpit pode chegar até 50 graus, né? Imagina, assim, com 40 a gente já tá morrendo, 50 a gente ia derreter. Tem um esforço físico intenso também, por conta que o corpo do piloto trabalha no limite, né? Por conta da força G. E o batimento de um piloto pode chegar até 150 batimentos por minuto. Lembrando que o normal é de 50 a 100, né? Quando a gente está em repouso. E o vestuário também, né? Como eles usam várias camadas, né, de vestimenta, inclusive por conta, né, do macacão para retardar o fogo também, você tem aí uma sensação maior de calor. Tudo isso vai somando, mas a perda de peso é principalmente por conta da desidratação que ele sofre ali na corrida e pela transpiração excessiva, tá? Não por perda de gordura corporal, né? Que inclusive eu estou aqui a caráter, usando uma roupa quente. Tô suando um pouco também aqui por baixo, para poder entrar no clima aqui, né, do React de Fórmula 1. E eu nem sou corredor profissional, só brinco de vez em quando de kart. Perceba uma coisa aqui, ó. Olha pra boca dela. Listen, Essa atriz, né, a Carrie Condon. Não sei, pode ser uma impressão errada minha, mas você percebe que o lábio superior dela é um pouquinho torto. Isso me lembra uma condição congênita de nascimento que chama fenda palatina, que é a condição que a criança nasce com uma fenda aqui, né, com uma abertura no lábio superior, por de malformação mesmo, né, acaba de não se juntar essa parte aqui da boca. Isso é facilmente corrigido com cirurgia logo depois do nascimento, e a vida segue normal. E algumas pessoas elas ficam com cicatrizes, né, fica uma pequena cicatriz aqui, dá pra perceber, outras quase não ficam, e outras ficam com o lábio superior um pouquinho torto, que eu acho, não sei, posso estar errado, que é o caso dela, tá? Acho que a corrida deu ruim, né? Neck fracture, Muito ruim. spinal contusion, compressed thoracic vertebrae, further blunt force impact trauma likely to result in vision loss, paralysis, death. You really lead with the good news, Jonathan. This is a report from 30 years ago. Why didn't you tell? Como ele citou aqui, fratura cervical de C5, lesão na medula espinhal, vértebra torácica comprimida, podia causar perda de visão também. Acidente grave que ele teve há 30 anos atrás, né, da história do Martin Donnelly, que me traz uma reflexão, assim, né. O cara, mesmo com tudo que aconteceu, né, muito jovem, teve a carreira destruída, quase morreu, perdeu fama, perdeu dinheiro, né, parou de fazer o que ele mais amava e acabou sendo levado por outros caminhos, né. Tem um trecho no filme, ali no poker que eles estão jogando, que ele fala que o lobo frontal dele, né, do Joshua, não está desenvolvido totalmente, né, então ele acaba tomando decisões mais imaturas. You have a deficient frontal cortex. Oh, what? Can't analyze risk. It's not all your fault. It's not fully formed yet at your age. But Isso cientificamente correto, né? Que até os 25 anos, o lobo frontal do cérebro de um ser humano não é desenvolvido totalmente. Então, ele pode tomar decisões mais imaturas, ele toma mais decisões impulsivas, e por isso que até lá, né, vide adolescência, que é um dos piores períodos, né, e até os 25 anos, muitos jovens se perdem nas drogas, se perdem tomando decisões muito impulsivas, às vezes casando muito cedo e tendo que divorciar lá na frente, né? São coisas para se refletir, né? E no caso aqui do Martin Donnelly, que é representado pelo Sonny, cara, a vida foi levando ele por caminhos tortos também, né? Mas ainda mesmo assim, ele foi seguindo ali a paixão dele, né? O que ele acreditava, né? O Ayrton Senna morreu fazendo o que mais amava, né? Então, puxa, tipo, é a paixão do cara, né? E ele voltou, né, pra correr. Então são paixões, né? Quais são suas paixões?
o que faz o seu coração bater. Sonny, push, you'll P1. Apex GP has only one lap to go. The question is, do they have the car? Bora, bad boy, bora. E essa aqui pra mim é uma das cenas mais bonitas, tá? Onde ele descreve, né, até pra Kate, quando ele transcende, né, a compreensão humana mesmo, né? Quando ele voa, que ele diz. Então... What's up? He's flying. Ela fala, he's flying. Então, isso, na minha opinião, é também a arte pela arte, né? É quando você encontra o seu propósito de fato. Então, puxa, você vai falar assim, caramba, você é médico, muitas pessoas idealizam muito, né? Salvar vidas. Mas não é flores, né? Acaba que não sendo flores, muitos reclamam, muitos se queixam. Você vai ver muitos médicos aí, mesmo especialistas, né? Reclamando, sempre reclamam por falta de dinheiro, ou porque trabalha muito. Cara, o que faz seu coração bater de fato, né? Pra mim é um pouco disso também. Trabalho muito com medicina de emergência. Pra mim é aquilo, né? O paciente grave que chega pra mim e não consegue conversar comigo, às vezes não consegue falar. Eu tenho poucas informações, tem algumas coisas e eu vou juntando peças. E, cara, eu dou o melhor atendimento que eu posso pra ele. Às vezes não consigo resetar o ponto de vida que ele estava antes, mas eu consigo trazer ele num ponto que ele consiga recomeçar. E pra mim isso não tem preço. Pra mim isso é voar também na profissão. Trabalhar com medicina de emergência é mil maravilhas? Não, poxa, é difícil. Cara, você vai ter paciente, às vezes, sendo mal educado, você vai ter vários outros problemas, mas ainda assim é o que faz o meu coração bater, ainda assim é minha paixão, né? E é por isso que eu faço o que eu faço, né? E faço feliz. Então eu acho que isso se aplica para qualquer profissão, né? Não sei o que você faz, se você é professor ou professora, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é economista, jornalista. O que faz seu coração bater, né? Porque se você não encontrou isso ainda, puxa, você tem que buscar isso. Não tô dizendo que vai ser perfeito, mas você vai encontrar. E essa busca, ela é constante, ela não para, ela é dinâmica, né? E eu acho que esse filme, ele traz muito, fala muito sobre isso também. Buenas, Tico. Told you're looking for a driver. What's your name? Sonny Hayes. Have you ever driven Vaca? Nope, We can't pay much. not about the money. So what is it about? É sobre isso, é sobre muito mais do que apenas dinheiro. E aí, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse filme? Escreve aqui nos comentários pra mim. Assim, um filme espetacular, na minha opinião. Eu acho que consigo traçar um paralelo muito grande também pra mim, pra minha profissão, né, como médico. Trabalho com clínica médica, com medicina de emergência. E eles trazem muito no começo, né, aquela questão do que tá ruim. O carro tá ruim, o piloto tá ruim, né? O Joshua, ele até fala, pô, o carro não tá bom. E aí a Kate fala, não, o carro tá perfeito, o desenvolvido tá ótimo. E o Sonny pilota e fala, pô, o carro tá ruim, né? Eu preciso que melhore o carro. Fica aquela questão no ar que ninguém sabe o que é. Será que é o piloto que é ruim que a gente tem que trocar? Ou será que é o carro que tem que melhorar e a gente tem que trocar a diretora técnica, por exemplo? Sorry, what you working on? Isso eu vejo em qualquer profissão, né? Mas essa intersecção que é feito entre, por exemplo, o piloto e a engenheira, né, que vai construir a parte técnica do carro, é um grande desafio. Essa conversa, esse diálogo, né? O Ayrton Senna, ele sempre estava mexendo no carro, ele sempre estava reclamando, ele sempre estava mudando alguma coisa. E aí até no começo, é muito bem representado na série do Senna, a galera fala, pô, ele tá viajando, só fica reclamando do carro, o carro tá ótimo. Na realidade, não tem certo ou errado, né? Vai ter momentos que o piloto tem que melhorar um pouco mais, vai ter momentos que o carro vai ter que melhorar um pouco mais, vai ter que ser mais aprimorado, como no filme eles aprimoraram e ela faz aquela alteração ali para melhorar as curvas, ali eles conseguirem ganhar mais tempo nas curvas durante as competições. Então eu vejo a medicina também assim, né? Então às vezes você tem ali o piloto, né, que é o médico, com
com a técnica, né? A técnica é a medicina. O carro seria a infraestrutura que a gente trabalha, não é no hospital ou numa UPA. E você tem ali a parte técnica, a parte de estrutura, né? E você tem a parte ali também da gestão, né? Às vezes de um hospital, de uma UPA, que acaba não encontrando ali, por exemplo, puxa, como que eu vou justificar aqui botar um ultrassom aqui nessa emergência, né? Será que faz sentido? Porque um ultrassom é caro, por exemplo, né? Custa em torno de 80 mil reais. Como eu justifico isso, né, numa UPA, para um gestor? A gente sempre fez medicina assim, né? E a gente tem tecnologia, né? E com o ultrassom, vai ver um piloto e fala assim, ó, o médico que tá ali se atualizando, tudo mais, fala assim, ó, não, mas ultrassom a gente vai conseguir salvar mais pacientes, a gente vai conseguir fazer mais diagnósticos, vai conseguir trazer mais benefício. Então, existe um diálogo que é um pouco difícil de fazer às vezes, né? Porque o piloto pilota, né? A diretora técnica, ela vai desenvolver ali, no caso ali, né, dela, vai desenvolver e aprimorar o carro. Mas existe um diálogo a ser feito de duas realidades muito distintas, que é o maior desafio a ser feito e é o que vai trazer a evolução, que tem que ter paciência, tem que ter prática, tem que ter técnica. Um filme espetacular, trilha sonora sensacional, sons dos carros, a sequência de fotografia, né? Eu realmente acho que ele vai ser indicado para o Oscar, não sei se vai ganhar algum prêmio, né? Mas é uma baita produção. Então eu já peço que se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com algum amigo seu, alguma amiga sua, que você quer que assista esse filme também. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico, e até a próxima.